Olá, meus queridos. Esse primeiro vídeo do nosso estudo bíblico, o primeiro episódio, vamos chamar assim, ele trata da concepção de Jesus, ou seja, o seu nascimento. Porque muitas vezes a gente fala já das obras de Jesus. Nós vamos ver como é que deu o contexto do nascimento. Para iniciar o Evangelho, nós vamos ver o Evangelho praticamente todo a partir desse estudo bíblico, depois vamos para o Antigo Testamento, então vamos ver esse contexto. Então, se você busca, vamos dizer, respostas pessoais, entendimento, estudo, contexto histórico, o momento é agora. Olha só, para a gente iniciar, deixa eu puxar aqui para vocês. Aqui, nós temos 4 evangelistas, ou seja, 4 pessoas que escreveram o Evangelho, que testificaram o Novo Testamento, que é a vida de Jesus. Então nós temos na Bíblia o Antigo Testamento, que é antes da vinda de Jesus, e o Novo Testamento a partir da sua vinda. E essas 4 pessoas, esses 4 homens, foram os responsáveis por escrever a vida de Jesus. Vamos ver o que eles falaram em relação ao seu nascimento. O Lucas, ele dá ênfase na aparição do anjo para Maria. Mateus, ele foca na revelação do anjo a José. Marcos e João praticamente não tratam dessa matéria. Aí você pode me perguntar, mas Diogo, por que 4 evangelistas? Porque eram 4 pessoas testificando muitas vezes as mesmas coisas, mas cada um na sua visão. Isso dá até mais credibilidade, são momentos diferentes. É bem interessante, a gente ainda vai voltar nesse tema. Agora, o que eu preciso alertá-los é que existia um dilema matrimonial, que pouca gente fala sobre isso, e um casamento ameaçado. E, de fato, o Evangelho relata esse casamento ameaçado. O que ocorre? José e Maria não tinham tido relação carnal, né? Relação sexual. Maria era virgem. O que acontece? De repente ela parece grávida. E isso José, o que está acontecendo? Obviamente se imagina uma traição. Só que a Bíblia relata, um dos evangelistas, que José era justo. Então ele pensou em deixá-la secretamente. Ou seja, olha, eu vou deixá-la secretamente para não infamar, para não criar rumores, para não criar raiva, porque ele era um homem justo. Ele sabia da importância de Maria na vida dele, que possivelmente poderia ter sido um erro. Enfim, 1000 coisas devem ter passado na cabeça dele, mas sem perder o senso de justiça. E aí, Mateus, como eu falei para vocês, que é um dos evangelistas que trata desse assunto, ele diz o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de ajuntarem-se, ela se achou ter concebido o Espírito Santo. Ou seja, é filho do Espírito Santo. É Maria com o Espírito Santo. José é o pai de criação e ele recebeu essa incumbência. Mas é o pai, na verdade? A gente fala pai de criação. É o pai de Jesus, obviamente concebido pelo Espírito Santo. E ainda tem mais. Mateus diz o seguinte: e como José, seu esposo, era justo, lembra que eu falei agora que era justo? E não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Por isso que eu falei que havia um dilema matrimonial. Ele ia deixá-la, mas secretamente. Não ia contar nada para ninguém, não ia falar mal dela, ou seja, ele ia assumir até uma responsabilidade. Olha que homem justo, que homem fantástico. Com certeza é um casal a ser seguido. A gente fala, principalmente os católicos, né, relatam mais a questão da Virgem Maria. Os evangélicos também têm um respeito muito grande, mas visões talvez um pouquinho diferentes, mas uma coisa é certa, é um exemplo de casamento, porque eles continuaram juntos, criaram, seguiram as ordens e nós vamos ver isso agora. Olha que interessante. Houve uma resposta dos anjos tanto para Maria quanto para José, porque como havia esse dilema matrimonial, nós vamos ver agora a forma e o conteúdo. Como que os anjos apareceram para um e para outro, a ponto de José se convencer. Opa, até peço perdão e vou aceitá-la, porque isso foi concebido pelo Espírito Santo. E aí nós vamos ver como isso ocorreu. A aparição do anjo a José, em sonho, talvez tenha sido a passagem mais importante. Aí nós temos uma profecia do anjo e nós temos também uma ordem. Vamos a elas. Mateus 1:20, capítulo 1, versículo 20. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, ou seja, da linhagem, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Então a resposta já estava dada, o seu dilema foi resolvido. E aí, a partir ainda do relato de Mateus, o anjo falou: ela dará à luz a um filho, a quem chamará Jesus. Olha a ordem: você chamará o filho de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí já é profecia.
ele já anteviu o que aconteceria a partir da vinda de Jesus. Para Maria, o anjo apareceu, foi uma aparição mesmo, não foi em sonho, mas também foi um anjo que veio trazer as boas novas. E aí já é Lucas que fala isso. Olha, Mateus então relata o anjo para José e Lucas relata o anjo para Maria. E, entrando o anjo onde ela, Maria, estava, disse: salve agraciada. Olha que coisa bonita, agraciada. Olha que reverência do anjo. O Senhor é contigo, olha, o Senhor está convosco. Olha que coisa linda, isso de um anjo que aparece no mesmo local onde ela estava. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa? Olha, por que eu sou tão especial? O que está acontecendo? Né? Causa uma estranheza, né? Essa visão do anjo dizendo que o Senhor é contigo, coisa linda. Mas o anjo explica. Disse-lhe então o anjo: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, ao qual porás o nome de Jesus. A mesma ordem que foi dada para José, agora foi dada para Maria. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Quando ele fala, o anjo diz, o trono de Davi, seu pai, é por causa da linhagem, perfeito? Ele é filho do Espírito Santo e o seu pai de criação é José. Davi é da linhagem, é dos ascendentes. Nós vamos ver isso, o Evangelho trata também, desde Davi até Jesus, quais são os descendentes de Davi, mas isso fica para um próximo vídeo. Mas só para poder contextualizar. E a concepção pelo Espírito Santo, Lucas relata o seguinte: então Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, uma vez que eu não conheço o varão? Respondeu-lhe o anjo: virá o poder do Altíssimo, te cobrirá com a sua sombra, por isso o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela, porque ele queria ouvir isso. O que Maria disse? Missão dada é missão cumprida. Ou seja, venha e faça a vontade do nosso Senhor. Ou seja, uma serva fiel. Então existe uma ligação também direta com a profecia, que é retomada com o Antigo Testamento. Bem antes disso tudo acontecer, teve um profeta, Isaías, que anteviu que isso tudo ocorreria. E está lá no Antigo Testamento, que é o que nós vamos ver agora. Mateus, ele diz assim: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por parte do Senhor pelo profeta. Olha que interessante. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, ao qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Muita gente fala, mas então por que não é Emanuel e é Jesus? Nós já vimos isso no Novo Testamento, foi a ordem do anjo. E Emanuel é o Deus conosco. A gente sabe que Jesus é Deus conosco. Ele também é Emanuel. Então, buscando lá no Antigo Testamento, aí encontramos em Isaías 7,14, capítulo 7, versículo 14. Isaías disse assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem, no caso é a Maria, que veio bem depois, conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, que é Deus conosco, ou seja, que é o próprio Jesus. Olha que maravilha de texto. Então, a obediência a Deus ocorreu tanto por parte de José quanto por parte de Maria. E José atende às ordens do Senhor, assim como Maria. E todos vivem felizes para sempre na sua eternidade, porque Jesus está conosco até hoje. Então, veja bem que Mateus relata essa parte final dizendo o seguinte: e José, tendo despertado do sono, lembra que era em sonho, fez com que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher, e não a conheceu enquanto ela não deu à luz ao filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. Sabe por que ele não a conheceu até que tivesse o filho? Porque a profecia previa que nasceria de uma virgem, e assim o foi. Olha que maravilha essa visão. Então, a partir disso, a gente chega, vou cortar aqui para mim inteiro de novo, a gente chega à conclusão que é a seguinte: José e Maria eram um casal. Maria teve, obviamente, a concepção. José pensou até em largar o casamento. Veio o anjo em sonho para José, veio o anjo em aparição para Maria e disse: olha, fiquem tranquilos, isso é filho do Senhor, é filho do Altíssimo. E aí tudo se resolveu, tiveram um filho, colocaram o nome de Jesus, que também é Deus conosco, Emanuel,
e esse foi o Salvador de toda a humanidade. Estamos aqui até hoje falando dele, mais de 2000 anos se passaram. Maravilha, né? Então esse é só o primeiro vídeo da nossa jornada do estudo bíblico, a concepção de Jesus. Eu tenho certeza absoluta que esse vídeo te toca, porque fala de casal, fala de Jesus, é um entendimento a mais, agregou conhecimento. Então eu vou pedir para que você assine agora o canal do YouTube Amor, Paz e Deus. Assina, clica aí embaixo agora no sininho para receber as notificações e fica com a gente, que esse é só o primeiro vídeo do nosso estudo bíblico. E, obviamente, não poderia ser diferente. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Um abraço.